Esse outro slide mostra o mecanismo de tolerância da cocaína. Nós não vamos estudar de todas as drogas. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, para vocês apenas... Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. O objetivo é que vocês entendam que existem alterações fisiológicas, anatômicas e bioquímicas dentro do nosso neurônio que levam o organismo à tolerância, e a tolerância vai, em última instância, levar à dependência. Nós temos aqui um neurônio que libera dopamina. Então, este neurotransmissor, essa bolinha rosinha que está aqui, é dopamina. O que a dopamina faz? Uma vez liberada na fenda, se liga aos receptores pós-sinápticos, levando a uma sensação de prazer. Vamos lembrar que uma transmissão dopaminérgica é semelhante à transmissão noradrenérgica que estudamos lá no sistema nervoso autônomo. A dopamina liberada na fenda, ela é recaptada, entra dentro do citoplasma e vai ser degradada ali dentro pela monoamino-oxidase ou pela MAO. O que a cocaína faz é inibir esse mecanismo de recaptação. Toda a dopamina que for liberada na fenda não será recaptada, portanto, não será degradada. Ela ficará em maior quantidade e por mais tempo disponível na fenda sináptica, aumentando o efeito excitatório, provocando então uma sensação de muito prazer. Acontece que o excesso de dopamina vai se ligar aqui aos autorreceptores, que no caso da dopamina é um receptor D2. Este receptor aqui é aquele que impede a liberação de mais dopamina. Neste caso, ele impede a produção de dopamina. O que significa, então, que quando a cocaína está presente, a recaptação está inibida, há um aumento de dopamina na fenda. Essa dopamina se liga ao autorreceptor, que vai promover uma parada na produção de novas moléculas de dopamina. A anfetamina também vai agir nesse neurônio. A anfetamina age de 2 formas. Ela expulsa as moléculas de dopamina que estão dentro da vesícula para fora, liberando na fenda. Ela inibe a MAO e ela também inibe a recaptação. No fim das contas, a anfetamina aumenta muito mais do que a cocaína a quantidade de dopamina na fenda. E aí o processo é o mesmo. E o que acontece depois? Com o uso contínuo da dopamina, essas moléculas de recaptação vão estar constantemente inibidas. O que a nossa célula entende? Preciso produzir novas moléculas de recaptação, porque as que tem não estão dando conta do recado. E aí o que acontece no processo adaptativo? Eu aumento as moléculas de recaptação. Quando a cocaína não está presente, o indivíduo cessou o uso da cocaína, obviamente até uma próxima dose, mas quando a cocaína não está presente, todas as moléculas de recaptação estão funcionantes. O que significa que toda a dopamina que for liberada vai ser rapidamente recaptada, reduzindo o efeito. Então, o indivíduo vai sentir menos prazer e ele vai sentir todos os efeitos contrários aos efeitos que a droga causa. Um outro fator é que, como a quantidade de dopamina passa a ser pouca aqui na fenda, com a ausência da droga, a quantidade de receptores pós-sinápticos reduz, porque o nosso corpo não deixa nada produzido em excesso. Se não é necessário, é reabsorvido e vai ser reaproveitado. Então, nós teremos uma redução na quantidade de receptores pós-sinápticos. Então, novamente, o que eu quero que vocês entendam aqui é que existem alterações que independem da nossa vontade,
que acontecem no nosso organismo quando nós fazemos o uso contínuo de drogas de abuso. E para finalizar, vamos só entender o mecanismo de dependência. Já vimos ali atrás que a dependência acontece quando a droga passa a ser prioridade na vida do indivíduo. Para entendermos como se dá esse processo, vamos lembrar do condicionamento. O que é condicionamento? Não sei se todos vocês já ouviram falar sobre um experimento chamado campainha de Pavlov. Pavlov era um pesquisador russo e ele fez o seguinte experimento. Ele tinha um cachorro e toda vez que ele ia dar comida para esse cachorro, ele tocava um sino, uma campainha e acendia uma luz. Aí ele colocava a comida. E ele fazia isso todas as vezes que ia alimentar o cachorro. Acendia uma luz, tocava uma campainha e a comida era oferecida. Com o passar do tempo, o cachorro criou um condicionamento. Isso significa que toda vez que o cachorro ouvia a campainha e via a luz acesa, ele já começava a salivar, independente dele estar vendo ou não a comida, porque o seu cérebro ficou condicionado. Da mesma forma, acontece com o elefante. Hoje em dia não existe mais isso, mas antigamente no circo existiam muitos números com animais, e um deles era com o elefante. Eles pegavam o elefante e amarravam a perna dele num banquinho. Olha o peso e a força de um elefante. Por que ele ficaria quieto quando seu pé está amarrado num banquinho? Acontece que eles treinam esse elefante desde pequenininho. Quando o elefante ainda é bebê, eles amarram o pé dele no tronco de uma árvore. E aí ele não consegue sair por mais que ele tente. E ele fica ali por muito tempo, até que o elefante cria um condicionamento que se o pé dele estiver amarrado em algum lugar, ele não consegue se mexer. E quando isso acontece, você pode amarrá-lo em qualquer lugar, que ele não se moverá. Isso é condicionamento. Isso acontece conosco quando aprendemos a andar de bicicleta ou aprendemos a dirigir o carro. No início parece muita coisa. Nossa, eu tenho que equilibrar, eu tenho que pedalar, o freio é aqui. Ou no carro, eu tenho que passar a marcha, pisa a embreagem, é muita coisa para você lembrar. Com o passar do tempo, isso se torna algo mecânico. Você faz tudo sem pensar, porque você já está condicionado. Quero lembrar a vocês que o condicionamento é algo inconsciente. Quando somos condicionados a alguma coisa, nós temos aquela reação de forma inconsciente. E é esse mecanismo que nos leva à dependência das drogas. Vamos prestar atenção nesse esquema aqui. Aqui do lado esquerdo, nós temos sinais associados ao uso da droga. Então, é quando o indivíduo faz o uso da droga. Vamos lembrar, todas as drogas de abuso, elas causam uma sensação de bem-estar. Então, quando o indivíduo busca o uso da droga, que a administração da droga, ele vai ter um reforço positivo. O que isso significa? Ele vai ter a recompensa, que é a sensação de prazer e de bem-estar que a droga proporciona. Isso vai criando, com o uso contínuo, um condicionamento que a gente chama aqui de condicionamento positivo. Lembra que o condicionamento ele é inconsciente. Da mesma forma, quando nós temos a interrupção do uso da droga, nós vamos ter um reforço negativo que é a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência, ela é causada por quê? Porque o nosso organismo já se tornou tolerante à droga, como acabamos de ver. Isso tudo significa que nós temos dois tipos de condicionamento quando fazemos o uso contínuo de uma droga. O condicionamento positivo significa fazer o uso da droga vai me dar sensação de prazer e de bem-estar. Interromper o uso da droga vai me dar uma sensação horrível, é uma sensação ruim. A síndrome de abstinência é terrível. Vamos lembrar ainda que a recompensa ela é imediata, ela dura
pouco tempo, às vezes minutos, às vezes algumas horas, que é o tempo do efeito da droga. E essa recompensa ela vai diminuindo com a repetição por causa da tolerância que nós desenvolvemos no nosso organismo. Ao contrário, nosso reforço negativo, que é a síndrome de abstinência, ela é mais tardia, ela é prolongada, pode durar dias e ela aumenta com a repetição. Cada vez que o organismo se torna mais tolerante, pior ou mais intensa será a síndrome de abstinência. Então, o que eu quero que vocês entendam é que isso fica gravado no inconsciente. Ainda que aquele indivíduo que é dependente, ele vá para uma clínica e ele faça uma desintoxicação, desintoxicação significa você vai retirando gradativamente a droga até que o seu corpo volte ao normal. O que eu quero dizer com volte ao normal? Ele deixa de ser tolerante à droga e você não vai mais apresentar síndrome de abstinência. Ok, você resolveu o problema da tolerância, mas lembrem-se, a dependência é causada por um condicionamento. E um condicionamento, ele é inconsciente. Isto significa que o indivíduo daqui 2, 3, 5, 10 anos, quando ele passa por uma situação difícil na vida dele, o que o inconsciente dele diz? O uso da droga traz recompensa. É boa, bem-estar, e a interrupção do uso traz mal-estar. É terrível. Por isso que nós temos uma grande chance de ter recaída quando o indivíduo já foi dependente um dia. Por hoje era isso. Até a próxima!